Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem para podermos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 24, onde falaremos sobre mais uma parábola de Jesus. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então vamos lá. Kardec nos explica que proveito teria o povo, que proveito ele poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para eles, porque eles não conseguiam entendê-las. Então, ele nos explica. Jesus só se expressou nesse sentido oculto em parábolas sobre os temas abstratos, porém, sempre ressaltando que a caridade e a humildade deveria ser aplicada para com todos. O que ele dizia era o essencial para uma multidão ainda ignorante nos assuntos espirituais, porém sempre se limitava a dizer tudo o que era preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Em verdade, em sua prudente sabedoria, só seria revelada essa verdade gradualmente, à medida que a humanidade amadurecesse e tivesse poder para recebê-las, tivesse condição para recebê-las. André Luiz nos dá um exemplo numa lição muito interessante. Ele diz assim: não podemos ensinar raiz quadrada a uma criança que está conhecendo os primeiros algarismos. Então vamos continuar na nossa parábola. Kardec nos diz: não pode subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus afirma que não há nada secreto que não será, que deverá ser revelado. André Luiz nos diz: a consciência espírita é muito mais do que uma simples adesão, uma simples contato com os postulados kardecianos, mas sim, ela vem para proclamar o que pensa, mas acima de tudo, fazer o que fala e viver o que prega. Reviver as lições de Jesus, a doutrina espírita clareia os horizontes da vida, nos conduz a uma fé raciocinada, proclama o amor, convidando-nos à caridade, ensinando-nos a paciência e nos sugerindo a resignação. Conhecendo e divulgando as ideias espíritas, nós transmitimos um clarão libertador que, iluminando, orienta os passos de quem ouve as palavras esclarecedoras. Porém, não devemos nos esconder atrás de um discurso vazio, atrás de um discurso enfeitado. Vejam bem, nós sabemos disso, pois a doutrina espírita, ela trouxe um esclarecimento que tira o véu de ontem, que ocultava essas verdades do mundo espiritual. André Luiz nos diz ainda: o espiritismo é a luz, você é a candeia,
Porém, não se esconda debaixo de um discurso vazio, mas fale e faça o que ensina. Ensine o Evangelho, mas exemplifique o ensinamento. Por exemplo, fale sobre a caridade, mas não deixem de ajudar o próximo. Lecione a humildade, mas tente ser humilde. Jesus disse que ninguém acende uma candeia para tapar a claridade. Da mesma maneira, não esconda o que você sabe. Continue lendo, estudando sempre, como dizia Kardec, mas exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Quando explicamos as lições de Jesus, somos uma pequena candeia luminosa, espalhando ensinamentos sublimes. Se não dá exemplo do que fala, será sempre uma candeia escondida debaixo do alqueire. Sabem, amigos, é natural que nós nos entusiasmemos com a propagação da doutrina, pois as suas revelações mudaram as nossas vidas. Ao conhecermos os fundamentos da reencarnação, passamos a entender melhor todas as desigualdades da vida, ao tomarmos conhecimento da lei de causa e efeito, compreendemos que todas as tristezas que infelicitam hoje a nossa vida são reflexos de nossas faltas de ontem. Entendemos também que não existem punições eternas e que cada um é responsável perante a própria consciência. Entretanto, antes de qualquer programação mais ampla na divulgação do Espiritismo, pense naqueles que estão na sua volta, na intimidade do lar, na família, no grupo de trabalho, no meio social em que vive. Segundo nossos amigos espirituais, é provável que as tuas palavras sejam sementes de luz em todos esses lugares, que aparecerão mais tarde. Nos dizem que falar numa tribuna para o público é mais fascinante, pois ela está cercada de holofotes e aplausos. Porém, nos lembram ainda que, se isso tivesse alguma importância, Jesus não teria nascido em um simples estábulo. Assim sendo, meus amigos, cada um de nós, uma pequena luzinha que somos, nós podemos juntarmos-nos às outras luzinhas, seguindo os passos de Jesus, em busca de um conhecimento maior, resgatando nossas faltas do passado e preparando nossas alegrias para felicidades futuras. Pois, segundo nossos amigos espirituais, a nossa evolução é infinita e nós estamos ainda nos primeiros passos, nos primeiros degraus, lembrando sempre que nunca estaremos sós. Então, meus amigos, vamos terminando este nosso evangelho, nos recolher, fazendo nossas orações.
neste momento em que o nosso corpo repousa dos trabalhos diários, mas que o meu espírito se fortifica cada vez mais, procurando encontrar todos aqueles que possam nos inspirar para as lutas, todos aqueles que continuam ensinando nas escolas espirituais. Nós podemos aprender, meus amigos, quando dormimos. Nós vamos nas escolas espirituais, nós temos condição de fazer isso. Pense firme, converse com seus amigos. Quantas vezes dormimos com uma hesitação de um assunto, de outro, e nós pedimos essa intuição, e quando nós voltamos, de repente fala, puxa, estava tão fácil, era só fazer isto ou aquilo. E aí eu entendo que nesse meu dormir é quando eu estava mais acordado, é quando eu captava melhor tudo aquilo que o plano espiritual nos ensina. Espero que este evangelho tenha esclarecido alguma coisa para vocês, algum ponto. Esta foi a minha intenção. E que nós possamos, ao deitar, procurar soluções, procurar ajuda, procurar força, porque elas virão. Os nossos amigos espirituais não dormem. Eles estão sempre atentos. Eles sabem tudo sobre nós. Eles sabem aqueles que estão dormindo, porém mais acordados do que quando eles estão em pé. E é nessa hora que nós mais aprendemos, é nessa hora que as intuições vêm firmes para o dia seguinte. Então vamos pensar bastante nisso, vamos nos aperfeiçoar aqui e do lado de lá, sempre, sempre. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja sempre conosco e Ele está, e que nós possamos, no dia de amanhã, fazer o melhor, com as melhores ideias que eu pude captar desses amigos que só querem nos ajudar. Até o próximo capítulo, se assim me for permitido. Boa noite a todos.